Salve galera, sejam muito bem-vindos ao Silverdices Podcast. Seguindo nessa nossa jornada pelo mundo dos quadrinhos, eu tive a honra de conversar com a Carol Zara, roteirista de quadrinhos, empreendedora e co-criadora da história Alien Toilet Monster, que por enquanto ainda não chegou no Brasil. Mas você também encontra o nome dela relacionado a Yara Flor, a nova Mulher Maravilha da DC. Muito bom. Eu acho meio estranho, né, começar com bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que você vai assistir ou escutar esse podcast. Estamos aqui em mais um Silverdices Podcast no seu YouTube, no nosso YouTube e também no agregador de áudio, no seu agregador de áudio favorito. Hoje eu tava aqui antes dessa pessoa entrar aqui comigo no link pra gente poder começar a gravação. Eu tava pensando como que eu começaria apresentando essa mulher maravilhosa, assim. Porque talvez você que esteja ouvindo, você que esteja assistindo, não conheça a Carol Zara ainda. Ou talvez você conheça porque o nome dela ganhou uma proporção imensa no Brasil nos últimos meses, anos, porque eu também não sei mais qual ano estamos necessariamente. Talvez eu esteja no multiverso do Alien Toilet Monster, talvez esteja no Multi 241. Mas vamos falar, ou melhor, para começar falando da Carol Zara, nada melhor do que Carol Zara falar quem é Carol Zara. Carol, muito obrigado por aceitar esse convite maravilhoso, muito obrigado por finalmente conversarmos o mais próximo do pessoalmente possível. Obrigada a você pelo convite, eu tô muito feliz de estar aqui conversando com você hoje. Não, e Carol, por onde eu começo falando quem é Carol Zara? Me explica quem é você, mulher, quem é esse ser humano maravilhoso? Olha, eu acho que você provavelmente sabe explicar melhor do que eu. Porque eu sou assim, ser humano normal, acordo, faço as coisas, me olho no espelho todo dia, então não acho nada especial do que eu sou. São as outras pessoas, né, que agora ainda mais que estão me descobrindo no Brasil, que provavelmente me acham mais especial do que eu me acho. Então, às vezes, eu fico até curiosa para saber o que você acha que a Carol Zara é. A Carol Zara, ela para mim é um fenômeno. É isso. E, talvez a galera que escute Fenômeno fique pensando no Ronaldo Fenômeno nesse sentido. Talvez sim, né, da pessoa que surgiu e ganha proporções gigantes. Se eu for falar quem é Carol Zara, é uma mulher que eu descobri empreendendo incrivelmente. Porque se a gente for falar de quadrinhos, e ainda mais brasileiros falando de quadrinhos, por mais que tenhamos grandes nomes produzindo, tanto roteirizando quanto desenhando quadrinhos, hoje em dia é até mais fácil. Mas falar de uma mulher que tem um quadrinho autoral e ganha notoriedade por isso, não tem outra maneira da gente escrever Carol Zara senão falando que ela é um fenômeno. Então, estou aqui com o fenômeno Carol Zara, a criadora, né, a co-criadora de Alien Toilet Monster. E para a galera que já viu os vídeos aqui do Silverdices, é o quadro, inclusive, que fica aqui, ó. Esse quadro, que foi me enviado, a arte foi me enviada pela Carol Zara em 2018, 2019. Eu não lembro quando você me enviou, foi antes ainda, porque eu recebi o issue 0. Eu nem lembro quando você recebeu isso, eu também não lembro por que você recebeu isso, eu só lembro de que foi uma coisa no Instagram, uma coisa assim, e eu lembro até que o Eric falou, vamos mandar para ele. Então, eu acho que você é o único no Brasil que tem a edição 0, que é, assim, antes mesmo da primeira edição existir. Era, assim, uma coisa totalmente, tipo, um prototipo. Eu tô sem palavras agora. Mas foi isso, assim, foi alguma coisa no Instagram. Eu sempre publico as coisas que eu tô lendo agora, muito mais do que há anos atrás, né? Mas coleção de quadrinhos, então a gente compra, lê, coloca citação e tal, e aí, de repente, eu recebi uma mensagem, e aí nossa, não, eu vi que você gostou de quadrinhos e tal, a gente quer te mandar o volume 0, né, do quadrinho que nós estamos criando, que nós criamos. E eu fiquei, tipo, não, é pegadinha, né? Tipo, onde está a câmera escondida, né, aqui em casa? E eu passei o endereço e eu recebi, e primeiro que
eu achei incrível que você manda, junto com o Wish Zero, junto com o pôster, tinha uma carta, né, escrita à mão ali, né, tipo, agradecendo e tal. E eu tenho isso guardado também. Eu tô aqui, tipo, meu Deus, eu tenho uma carta. Tipo, ela preencheu a mão. Era o que a gente estava falando no backstage, né? Tá num quadro justamente porque não é algo que às vezes um colecionador tem e fica pensando, vai valer milhares de reais um dia. Não, para mim não tem um valor, porque é um carinho que eu não esperava ter recebido e não esperava receber o quadrinho. Então, deixa eu agradecer você, Eric. Muito obrigado. Olha, obrigada a você pelo apoio de sempre, e tudo que a gente faz com muito carinho. A gente gosta de que tudo seja personalizado, porque a gente já vive num mundo em que tudo, né, milhares de coisas são feitas da mesma forma para milhares de pessoas. Então a gente já está perdendo aquele toque personalizado que a gente tinha, ainda mais agora, hoje em dia, até com amizades, né? Até às vezes quando você for mandar uma mensagem de texto para alguém, o próprio sistema já cria a mensagem automaticamente para você. Sim. Então a gente já está vivendo num mundo tão automatizado e robótico que, para mim, sempre foi muito importante personalizar tudo que eu faço. E como também colecionadora, eu gosto que tudo seja único. Então, por exemplo, quando a gente fala que faz uma certa quantidade de algo, a gente faz aquele número só e a gente não repete, porque ainda mais no ramo de quadrinhos é muito fácil eles... a gente vendeu 3.000 cópias, vamos fazer 3.000 mais. Aí continua fazendo. Não, se eu faço 10.000, só fiz 10.000, não vou fazer mais 10.000 daquilo, vou fazer mais de outra coisa. Então, quem não comprou na época ou quem não recebeu, até perdeu, entendeu? Só depois, talvez, as coisas vão parar na eBay, quem não quiser mais, mas é isso que eu faço também, tudo com a cabeça do colecionador, né, que a gente tem. Isso é muito legal, então eu já vou procurar no eBay para começar a colecionar os Alien Toy Monster que a galera colocou, o ATM que a galera colocou no eBay para vender. Eu vou começar a comprar, vou ter um estoque de ATM aqui em casa. Mas, Carol, eu queria entender de você, assim, porque isso é muito, muito louco. Se eu jogar o seu nome no Google agora, não necessariamente eu vou ver publicações relacionadas à sua publicação, né? Ficou meio redundante, mas é isso. Eu vejo, por exemplo, eu vi Aventuras na História, tem 2 textos com citações suas, tem publicações que a gente pode desde o Bleeding Cool até a publicação do Einard, a própria história com a DC. E é isso que eu queria entender. Como que foi esse processo para chegar no Alien Toilet Monster? Como que foi esse seu caminho para falar, vou escrever um quadrinho? É isso. Olha, eu faço tudo com o Eric, né, que também é o co-criador. Então a ideia foram nós dois que tivemos essa ideia. Na verdade, no começo, bem no comecinho, o Alien Toilet Monsters era para ser um curta, tá? Em que a gente ia colocar alguns dos nossos amigos, até o Doug Jones, que é o Silver Surfer, não sei o nome em português, mas ele é aquele personagem surfista prateado. Sim, obrigada. E a gente estava pensando em algumas pessoas que a gente conhece, que é do ramo do entretenimento, para ir fazer o nosso curta com a gente, estrelar. E era só isso que a gente pensou na época. Só que eu já estava muito envolvida no ramo de HQ, na época já tinha conversado até com a DC, que eles já tinham me perguntado se eu queria escrever algo para eles. Eu já tinha conhecido o pessoal do estúdio Mirage, que é o que faz o estúdio que, na época, antes de ser vendido para Nickelodeon, era o estúdio que fazia tudo das Tartarugas Ninja. Então eu já meio que tava nesse ramo, sem, nem percebi que eu tava nesse meio, não levava muito a sério, mas eu tava, né, para parte da comunidade. Então aí foi meio que rolou, por causa do formato também, a quadrinhos é bem mais acessível do que fazer um filme. Eu pensei, vamos ver como é que isso ficaria nesse formato de HQ.
E foi assim que acabou virando uma HQ. Mas, na verdade, no começo era para ter sido um filme, e hoje em dia, até por causa da HQ e de como as coisas têm mudado também, eu não consigo ver Alien Toilet Monsters como um filme. Tem que ser uma série de TV. E a gente não vai conseguir contar a história direito, se for tentar fazer um filme de 2 horas no máximo. Vai ter que cortar muito. E não dá para cortar, porque se cortar uma coisa, perde contexto, perde outras coisas que a gente não quer perder em sacrificar. Então, hoje em dia, eu só consigo ver isso no formato após a gente terminar de publicar todas as HQs, que seriam mais ou menos de 9 a 12 no total, seria uma série. Eu tô imaginando agora esse ano na Prime, né? Já que a Prime tem investido em coisas mais, talvez, mais adultas, um pouco de gore, um pouco, enfim, ela tem enveredado para um outro caminho do que é o quadrinho, né? Agora eu tô imaginando aqui, eu assistindo e fazendo resenhas sobre Alien Toilet Monster no Prime Video. Acho que fica aí até um merchan de graça que eu acabei fazendo. Mas. Olha, eu gostaria de falar algo sobre Prime. Eu só trabalharia com eles se eu conseguisse. Foi lógico que já é algo que eu considerei. Só se eu trabalhasse com a produtora do Seth Rogen, que está fazendo The Boys. Porque o Alien Troll Monster seria muito no estilo, assim, em termos de tom, sabe? Seria bem no estilo The Boys. A história é totalmente diferente, lógico, né? Mas em termos né, de como ser, ao invés de fazer uma coisa família, fazer uma coisa mais assim, com sátira, mais agressiva, teria que ser aquele tipo de produção. Então, isso seria a única vez com que eu trabalhasse com que eu estaria interessada em trabalhar com eles. Fora isso, tudo que está no Prime, para mim, não me interessa. A execução deles até hoje, a única que eu achei bacana, que me impressionou, é dessa série, tanto é que é a série mais famosa que eles têm. Então, é isso, mas eu gostaria de pegar, se alguém for fazer a série do Alien Toilet Monsters, eu gostaria que seja a HBO. Eu prefiro a HBO. Se eu pudesse escolher, né? Tô falando como se eu pudesse escolher. Nossa, ainda não tô nem temos lá. o poder nesse momento, Carol. É bom sonhar. É bom sonhar. Nós temos o poder nesse momento. Se eu pudesse escolher, eu escolheria HBO, né? Ainda mais que eles estão crescendo agora. HBO Max está chegando no Brasil. Então, eu acho que vai ter mais oportunidade para fazer franquias maiores e grandiosas como Game of Thrones, quando eles fizeram. Eu gostaria, eu não faria nada com a Apple, que a Apple até hoje não, só tem uma série lá que eu achei que foi bem bacana, da Mythic Quest. A CW pode me oferecer milhões, que eu não aceito nada da CW. E não tem nem vergonha de falar, não tô nem aí se não funcionaria na CW. O executivo vai ficar chateado. Não tem como. E não funcionaria. A outra também não funcionaria, não dá. A outra também que eu acho que seria bem bacana é a FX. Não sei se vocês conhecem, mas ele já faz uns seriados que provavelmente já chegaram no Brasil através de outras emissoras. Mas eu sou bem assim, picky, tem que escolher certo, porque essas coisas de ideia, assim, só chega na vida, você só tem uma ou duas grandes ideias. Então eu tenho que, na hora que for fazer essas decisões maiores, eu tenho que escolher muito bem, porque se alguém, né, como a gente acabou de ver que aconteceu com o Mark Miller, pegaram a ideia dele, pegaram o livro dele, botaram lá na Netflix e acabou de cancelar a série depois da primeira temporada. Foi. Então tem que tomar cuidado com essas coisas, como criador, né? Sim, é um filho, né? Preocupado. É um filho. Nossa, você não poderia até falar. É um filho mesmo. Nossa, é isso, é um filho, tem todo esse carinho. E agora eu fiquei curioso, Carol. Mudou muito até quanto à criação
do que foi publicado, do que era a ideia inicial nessa coisa de vamos fazer um filme, e mudaria alguma coisa para se transformar numa série? Não, se for numa série, a gente quer que seja exatamente como tá. Então, por exemplo, a primeira edição de Alien Toilet Monsters, do jeito que tá, aquilo ali seria um episódio, ou talvez 2, no máximo, mas teria que ser aquilo ali exatamente. Não, por isso que eu tenho que tomar muito cuidado. Eu não quero escolher uma pessoa que depois de assinar contrato vai ter mais poder do que eu, porque isso com certeza acontece. E aí decide mudar as minhas ideias, aí põe lá e faz uma coisa ruim. Aí depois todo mundo fica falando, Alien Toilet Monsters é isso, mas é isso baseado na execução de uma outra pessoa. Mas aí acabou com a minha ideia, acabou com a minha vida, eu não vou ter segunda chance se alguém fizer uma Sim. besteira com a minha propriedade intelectual. Então é por isso que tem que tomar muito cuidado. Eu já tive a oportunidade, em 2019, principalmente, tinha gente que fez filme com Ryan Reynolds, que fez filme com um monte de ator famoso como produtor, né? E vinha para mim e falava, adoro o nome, adoro isso. Aí lia e falava, a gente quer que seja uma coisa para criança. Eu falo, não, nem pensar, não quero que seja coisa para criança. Porque se você criar uma coisa para criança, depois o adolescente e o jovem adulto não acha que é bacana. E você nunca vai conseguir traduzir uma coisa que é para criança para adulto depois. Normalmente é o Sim. contrário, você cria uma coisa para adolescente, talvez traduza para criança, ou a criança vai assistir coisa, porque eu hoje em dia eu vejo, nossa, assistia tanta coisa como criança, assistia os Simpsons. Simpsons não era para criança, tecnicamente, porque eles falavam um monte de besteira. Acho que na tradução, principalmente quando eles colocavam na Globo, a tradução era eles meio que mudavam a linguagem, mas não criaram os Simpsons para criança, não criaram South Park para criança. Então, não vou fazer isso com a minha propriedade intelectual, que isso seria um assassinato da arte. Nossa, eu gostei desse final, dessa conclusão da sua ideia, o assassinato da arte. Não, e é real mesmo. E você falou, você citou Simpsons e South Park, tinha isso, né? Os Simpsons, querendo ou não, sofre a censura necessária por conta do horário, né? Na época da Globo passava meio-dia no domingo, e South Park não tinha censura, era o áudio original, passava de madrugada nos canais que passavam, se não me engano, passou na MTV no Brasil, na TV aberta, e depois em algum canal de TV paga no Brasil, mas aí não sofria censura e passava meia-noite, 1 da manhã. E, Carol, o cenário que eu estou imaginando quando esse podcast e esse vídeo saírem, né? Vão ter mulheres, vão ter garotas, vão ter crianças que vão ver de alguma maneira e vão falar, eu quero ouvir essa mulher falando sobre o trabalho dela. E a gente entende que, socialmente, o mercado ele não é... É tão ruim falar isso que eu não encontro uma palavra certa, mas o mercado não abraça a equidade necessária dentro do mercado, né? E aí você é uma mulher empreendendo no meio disso. Como que seria o caminho para uma garota que agora se interessa por produzir a arte dela, por investir na propriedade intelectual dela? Como que seria o caminho para ela para poder chegar a publicar a sua própria história? Olha, a gente vive num mundo que, em termos de ferramentas, está bem democrático, né? Acho que há 20 anos atrás você não conseguiria estar fazendo o que você está fazendo agora, com a sua própria câmera em casa, filmando as suas coisas, tendo essencialmente o seu próprio programa, né? Sim. Então, por causa disso, é muito mais fácil de qualquer pessoa conseguir ter acesso a essas ferramentas se você está conectado com a internet. Isso ajuda bastante. Eu sei que no Brasil, principalmente, ainda tem vários lugares em que a conexão com a internet ainda é muito difícil, e ainda mais o fato de ter que ter um computador, né, que a tecnologia é importada. Então, fica difícil, mas o básico seria sempre estudar, estude, fique, assim, saiba o quanto mais possível sobre o ramo que você escolher, qualquer que for o ramo, seja boa no que faz e
parte para frente, vai, não esquece o resto, esquece. Muitas das vezes, e a gente pensa assim, apoio da sociedade, as coisas estão melhorando, com certeza, mas não faça nada pensando nos outros, se eles vão te apoiar ou não. Faça para você e esteja satisfeita ou satisfeito de ter feito algo que você goste. Isso, e aí, você partindo desse princípio, o resto, o sucesso qualquer coisa que você conseguir, você vai estar feliz com isso. Por exemplo, a gente fala, né? A gente fala, ainda mais de eu ser mulher, falar desse assunto, mas eu não tive problemas. Os homens no ramo dos quadrinhos aqui na América do Norte sempre foram mais até apoiadores do que as próprias mulheres nos quadrinhos. Eu achei que quando eu fosse entrar, né, assim, que ia ter um clubinho só de mulheres, que eu fosse fazer parte do clubinho, o clubinho existe, mas não me deixaram entrar, tá? Eu não sou parte do clubinho porque, para eu ser parte do clubinho, eu tenho que ser uma mulher que é anti-homem, eu tenho que ser uma mulher que é isso e aquilo. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou, se a gente vai falar de equalidade, de direitos iguais, é direitos iguais para todo mundo, não é só direitos para uma porcentagem da população. Tá? Então é isso que eu acabo vendo que tem ainda, que existe. E outra coisa, eu nunca tive nem suporte da minha mãe, nem de família, nem de nada. Para eles não entendem o que é. Eles entenderiam se eu tivesse escolhido uma profissão de ser médica, mas o que eu faço para eles é estranho. Eles ainda assim ficam. Então, se eu for partir do princípio que nem a minha mãe entende o que eu faço, aí, entendeu? Você tem mesmo que pensar só no que você deseja fazer e faz. Esquece o resto do mundo, finge que não existe. Você trouxe isso da sua mãe não entender, e aí agora também atiçou minha curiosidade sobre. Você era aquela pessoa, aquela criança, adolescente, que criava suas histórias, que ficava ou escrevendo nas bordas dos cadernos, ou desenhando nas bordas do caderno, as barras de colocar a data no caderno acabam se transformando numa planície, num planalto que você vai viajar e vai para longe, criando as suas histórias, ou não? Isso foi acabar se desenvolvendo com o tempo, você já adulta e tudo mais? Eu sempre quis estar no ramo artístico. Eu pedia para minha mãe desde pequenininha. Eu queria ser Paquita na época, né? Lógico, acho que toda menina na época queria ser Paquita. E eu pedia para minha mãe me levar para essas coisas, ela nunca deixava. Ela falou para mim: vai fazer quando você tiver 18 anos, você faz o que você quiser. Eu sempre tive, assim, o interesse de estar no ramo artístico, de fazer várias coisas. Eu gravava, eu cantava, gravava na secretária eletrônica, porque eu não tinha mais nada para gravar quando eu cantava. Aí meu irmão berrava lá do outro quarto, falava: cala a boca! Então eu não tive apoio nenhum para ser artista, nada. Eu tive que continuar com aquele desejo e achar a pessoa que hoje em dia é o Eric, que entende, que também passou pela mesma coisa praticamente, e é tipo nós, we against the world, sabe? Eu tô tentando pensar como eu falaria em português. Nós contra o mundo. Isso. Que legal. Eu fui... O que eu lembro mesmo de negócio de escola é que eu sempre fui a que não gostava de seguir regra. Mas não era que eu não queria seguir regra só para ser do contrário. É porque eu não entendia as regras. As regras, para mim, não é que eu não entendia. Eu entendia, mas elas para mim não faziam sentido. Porque elas para mim pareciam ser regras supérfluas. Então, por exemplo, eu lembro que eu estudei em escola de freira. Aí vinha a aula de religião. E as freiras falavam que elas não podiam virar freira, a não ser que o marido morresse, tinha uma coisa assim. Eu não entendia aquilo, eu achava uma coisa muito errada, achava uma coisa assim, até, né, esperar para a família toda morrer para virar freira. Então, passei por várias escolas no Brasil, ainda quando criança.
Eu sempre fui daquelas que questionava. Eu não era daquelas que a pessoa me falava o que eu tinha que fazer e eu fazia, sabe? Eu sempre perguntava o porquê. E eu acho que isso sempre é a parte da curiosidade e a questionação do porquê. Acho que hoje em dia me ajuda bastante no que eu faço. E como é que foi? O que você estava fazendo exatamente quando você falou, agora é o momento de eu fazer a minha arte? Eu tava. Eu não teve assim um momento, mas eu lembro mais ou menos da época que eu posso te contar. Eu tava. Foi o quê? Acho que 2009. Eu comecei a fazer cosplay e eu fui para essas feiras, assim, tipo a Comic Con, a CCXP. Uhum. E eu fui vestida de April O'Neil, das Tartarugas Ninja, o pessoal gostou, todo mundo tirou foto, minha foto viralizou, o pessoal das Tartarugas Ninja ficaram sabendo de mim, vieram atrás de mim, fizeram entrevista, Nickelodeon ficou sabendo da minha existência, me pagou passagem para eu ir para Califórnia, e, nossa, tem um monte de coisa aconteceu. Aí, meio que assim, Caraca. do nada, sem eu ter feito, assim, algo muito grande, eu meio que fiquei famosa, assim. Só que aí, o que me incomodou mais foi que quando eu fiquei famosa, aí tirava mais foto, e fazia mais fantasia, mais cosplay, eu não gostava porque eu me sentia um objeto. Principalmente teve um dia que veio uma pessoa, eu comecei a ter essas mesa nas feiras, né? E veio uma pessoa Uhum. pedir autógrafo, pedir que eu assinasse um pôster, e ele pediu que eu sempre assino e passo o batom e dou o beijinho, né? Que nem o beijinho da Xuxa. Totalmente imito ela. Aí eu escrevi, assinei lá o pôster, passei o batom, fui dar um beijinho. Na hora que eu fui dar o beijo, o cara falou: "Ah, você pode dar um beijo na sua perereca?" Eu, como profissional, eu falei: "Tá, é o pedido né, o cliente, né, eu vou fazer". Mas eu me senti muito incomodada e foi meio que, assim, um alerta de que estrada eu estava indo, né, só naquela da parte do físico. E Uhum. e ter com que as pessoas gostassem de mim só por causa do físico, das aparências, foi algo que me incomodou bastante. Então aí eu meio que parei, eu falei: "Não, não quero mais, eu quero ter substância, eu quero ser algo que, se as pessoas gostarem de mim, é por causa do que eu sou, não por causa do que eu pareço, né, da minha aparência". Então foi aí que eu comecei a estudar mais e procurar outras coisas para fazer. E foi aí que acabou rolando também o quadrinho. Não, entendi. E falando disso, da aparência e tudo mais, talvez agora, até para o pessoal que tá vendo o vídeo, é, tem a sua foto e tem você ali, né? No Internet Monster. Como que foi? Eu fico curioso da reação das pessoas quando você estava lá na mesa para autografar os quadrinhos, para autografar pôster, enfim. E aí a galera olha, tipo, olha para você assim, sabe? Olha de novo. Como que era isso? Como que é você escrever uma história onde você está na história? As pessoas acham divertidos, elas olhavam pro pôster, porque eu tinha um pôster quando eu estava fazendo feira, eu tinha o pôster grandão da capa atrás de mim. Então as pessoas olhavam para o desenho, olhava para mim, eu olhava para o desenho, aí virava para mim e falava: "A menina do livro parece com você". Aí eles falavam para mim como se fosse informação nova que eu não tinha percebido. Então, cada um tinha uma reação diferente, mas não foi nada que me incomodou, foi bem bacana, adoro fazer esses eventos presenciais e ver a reação das pessoas ali na minha frente. E teve alguém que chegou a perguntar assim, tipo, por que você tá aí? Ou achar que, até puxando esse lado do cosplay, achar que você era um cosplay do personagem, assim, sem
entender que você era a Carol Zara, que é co-criadora do quadrinho, e não uma pessoa que que tá fazendo cosplay de um personagem. Teve alguém que chegou para você conversando sobre isso? Ninguém achou que eu tava fazendo cosplay porque eu não tava usando a mesma roupa da personagem na capa. Então essa do cosplay ainda não aconteceu, mas eu sei que com certeza vai acontecer quando eu vestir a roupa. Vão falar, olha só, você é tão parecida com a menina desse desenho. Mas uma coisa que já aconteceu bastante, é o pessoal achar que eu sou modelo, que eu tô lá, que eu sou a esposa do artista, porque tá sempre, né, na mesa tá sempre eu e o Eric, nunca nenhum dos dois sozinhos. Uhum. Tem sempre gente achando que eu não estou envolvida no produto. Porque eu até entendo, tá? Porque é algo que a maioria das mulheres não se interessam em fazer isso. As mulheres, assim, culturalmente, têm outros interesses, a grande maioria, né? É como se você fosse numa aula de yoga. Você vai numa aula de yoga, normalmente são 20 mulheres para 2 homens. Então, é mais ou menos isso em quadrinhos, só que é o contrário, seria 20 homens para 2 mulheres. E eu, normalmente, quando eu vou para a feira, principalmente aqui no Canadá, eu costumo ser a única que está na parte principal dos artistas, né? E para mim não me incomoda, porque eu sou amiga de todo mundo, eles também se dão bem comigo, eu não sou uma pessoa chata, não sou diva, não vou lá querendo tratamento especial porque eu sou mulher, não, eu vou ali como todo mundo, eu sou profissional, estou ali como todo mundo também está vendendo o produto deles. Então, assim, eu não sou uma pessoa complicada, não, na minha vida. Não, eu gosto de fazer o contrário, eu gosto de descomplicar tudo. A única vez que vai ser mais complicada é quando eu estou contando a história, porque a gente quer que seja uma coisa mais dinâmica. E aí, fora você, que é um personagem da história, tem mais algum outro personagem que seria uma outra pessoa na vida real ou baseado em alguma outra pessoa? O Eric tá no livro. O Eric tá na primeira edição. Ele é um dos caras que estão vestindo laranja. Dá pra ver ele rapidamente, assim. Ele se desenhou. Que mais? A gente deu o nome de um personagem que não acredita que aquela filmagem é de verdade. Ele fala que é hoax, que é mentira. O nome é de um amigo nosso que é assim, ele acredita em tudo quanto é conspiração. Mas a gente não desenhou ele. A gente desenhou tipo como se fosse uma versão mais velha dele. A gente colocou, no pessoal ali do bar, a gente colocou um monte de amigo nosso. Aí a gente desenhou eles. Vai ter também, né, não quero falar muito sobre as futuras edições, mas vai ter o meu melhor amigo também vai ser um personagem. Então a gente vem colocando algumas pessoas até para homenagear as pessoas que a gente gosta na vida e conhece. Mas nada que vai... É mais como se fosse um cameo, sabe? É uma participação especial, mas nada que vai implicar. A única razão por que eu sou a personagem humana, importante falar isso, personagem humana principal, é porque vai ter coisas com que eu tive experiência na minha própria vida acontecer e vai ser parte da história, mas vai fazer sentido. Não é porque eu tô contando só para contar, entendeu? Vai ser tudo assim, linkado devidamente, para fazer parte dessa história, para fazer parte daquele núcleo da Carol Zara e da Andrea, que é das baratas voadoras com dentes de lobisomem. Mas fora isso, a história principal não é sobre elas. Elas são parte da história, mas a história principal é muito maior do que só as duas ali. E eu perguntei isso porque eu queria puxar para um dos quadrinhos que talvez tenha sido, se não é a minha epopeia
dentro desse momento de pandemia, porque eu comprei na pandemia, que é a arte de Charlie Chan Hock-Chai, que ganhou o Eisner em 2018, né? E o autor, e não tem nada a ver com o H.M., mas o autor ele está contando uma história sobre a independência de Singapura, e ele é uma pessoa que nasceu na Malásia e morou em Singapura, e a história, basicamente, ele contando a história de um quadrinista que viveu em Singapura e tentou viver da própria arte. E aí, o tempo todo você lê a história, você fica pensando que aquilo é a experiência do autor, por mais que ele fale que não seja uma história bibliográfica, não é a história da vida do autor. E essa era a minha maior curiosidade sobre H.M. quando eu vi você na capa, quando eu vi você no pôster, porque era isso, eu queria entender onde a história, e claro, se né, a história, ela tem alguma referência de alguma experiência sua, de alguma experiência do Eric, se tem algo que você se baseou em alguma coisa que talvez não necessariamente seja uma experiência sua, mas algo que você tenha lido, que você tenha consumido em algum momento da sua vida, acompanhado acontecer, não necessariamente ligado direto a você. E era isso que justamente eu queria entender. Tem algo assim, H.M. bebe dessa fonte que são as suas experiências, que são as experiências do Eric? As experiências do Eric, eu não sei se certamente tem. Assim, todo autor, né? Eu não quero falar por outras pessoas, mas sim, eu sei que muitos autores, eles normalmente se colocam nos personagens. Então, eu posso dizer até que tem um pouco de mim na Andrea, tem um pouco de mim, eu acho que quase em todos os personagens que a gente vai ter. Então, acho que isso é muito normal. Mas o que aconteceu com a Carol Zara, não posso dizer que é 100%, mas uma boa parte das coisas que acontecerem com a Carol Zara na Alien Twilight Monsters são coisas que aconteceram de verdade comigo. Já na primeira edição, já quando a gente apresenta a Carol Zara da primeira vez, aquilo dali é baseado numa coisa que aconteceu de verdade, que existe, que não é um easter egg ali, né? Que se as pessoas conseguirem achar, elas vão conseguir achar a versão, não é ao vivo, a versão live action daquela conversa ali que ela tá tendo com aquela lingerie meio rosa avermelhado. Então aquilo ali existe, de verdade. Estou dando um pouquinho de um spoiler. Para ajudar também, né? Para quem quer procurar por essas coisas que a gente não faz nada óbvio. A gente esconde as coisas tão bem que, às vezes, de centenas de pessoas, só uma descobre. E, assim, a gente acha isso muito engraçado. Que a gente faz, assim, pra gente mesmo. Mas eu acho que a gente está contando histórias, e mesmo quando as histórias dos autores falam que não tem nada a ver com eles, tem tudo a ver com eles, porque eles são os criadores, eles estão brincando de ser um deus, né? Criando um mundo inteiro, seus próprios personagens, então lógico que tem algo ali que é deles, que eles gostam ou que passaram por algo parecido. A inspiração é na vida real de todo mundo. Com certeza. Eu adoraria perguntar essa pergunta para o George R. R. Martin, o autor de Game of Thrones, por exemplo. Seria bom saber se ele já passou por um casamento vermelho na vida real. Foi a mesma coisa na minha cabeça, assim. Na hora que você falou de fazer a pergunta para ele, veio o mesmo momento, assim. Veio o mesmo momento. Curioso. Então, se alguém estiver ouvindo isso e for entrevistar o George R. R. Martin, por favor, perguntem para ele isso, porque estamos curiosos de saber se ele já passou por um casamento vermelho na vida. Vai que, né? Não sei. Eu abri essa nossa conversa falando de Carol Zara na DC. Que isso é muito louco, porque a gente está num momento que o ápice do fã, o ápice do hype, do fazer a mensagem passar para frente à vontade do que queremos, é o Snyder Cut, né? E curiosamente também com a DC, a Warner Media, enfim. E
qual que foi o sentimento? Para você que está vendo ou ouvindo, não sabe, a DC, ela publicou a Future State, onde temos uma versão brasileira da Mulher Maravilha, que seria uma Índia, né? Uma Índia brasileira. Dentro disso tudo, a Carol se dispôs dentro da internet, você, por favor, fale melhor sobre, a escrever ou dar, digamos, consultorias a DC sobre a personagem, sobre as brasilidades, para que a personagem tivesse o corpo, digamos assim, né? Tivesse a representatividade do que é ser uma brasileira. E isso ganhou uma proporção gigante, porque eu vi pessoas que não leem quadrinhos se interessando pelo Future State, porque tinha Carol Zara e tinha, claro, a Mulher Maravilha brasileira, uma amazona índia e tudo mais. Carol, por favor, fala mais explica melhor o que é isso, e eu queria entender o seu sentimento dentro dessa movimentação toda que surgiu com isso. Olha, eu acho que é bem bacana que o Brasil está ganhando mais notoriedade no cenário internacional. Eles entendem, eles estão vendo agora os dados e as estatísticas de que o Brasil é um país não só muito populoso, que tem uma população muito apaixonada por esse tipo de produto. Então, eles estão começando a ver o Brasil com outros olhos, né? E a Mulher Maravilha brasileira é só um exemplo disso, mas eu acho que realmente isso começou, foi bem óbvio o que eles estavam pensando em fazer com o Brasil quando eles mandaram a Gal Gadot para a CXP. Para mim, isso foi mesmo quando começou, né? Porque normalmente o Brasil não recebe estreias de filmes, não começam no Brasil, começa lá em Los Angeles. E pela primeira vez eles fizeram a estreia de um grande filme no Brasil com a atriz, a diretora. Era estreia internacional, então era premiere, assim, bem importante aquela data. Quando eu fiquei sabendo da Mulher Maravilha brasileira, eu falei, até achei engraçado que o nome dela é Yara, Zara, por que não a Zara escrever a Yara? Mas eu já sabia que na época Joelle Jones já tinha escrito tudo, já tinha feito tudo. Eu adoro o trabalho dela, eu acho ela uma artista maravilhosa, adoraria que um dia ela fizesse uma capa pro ATM. Mas eu pensei assim, como consultora, como você falou, ou também está envolvida em outras, né? Porque quando eles começam essas séries, não termina só no primeiro livro, né? Então talvez uma outra edição, uma outra série, que agora também já mudaram o nome dela, ela agora se chama Moça Maravilha, né? Que eu acho. Uhum. Então eu estava interessada em participar. Eu só queria participar, sabe? Porque se ela é imigrante brasileira morando na América, eu sou imigrante brasileira morando na América. Ninguém mais vai saber o que é ser uma imigrante brasileira do que eu. Até porque eu não conheço nenhuma outra brasileira que more na América que trabalha em quadrinhos. Conheço brasileiras que moram no Brasil, que trabalham nesse ramo. Mas só que aí, politicagem e tudo, eu comecei a conversar com eles, também vi que talvez o meu take, o jeito que eu faria ela, ia ser bem diferente do que eles estão fazendo agora, então até eu parei de me comunicar com eles. Mas eu acho bacana que o Brasil tá recebendo mais visibilidade. Eu gostaria, adoraria que tivessem mais coisas envolvendo o Brasil. Que, por exemplo, se for fazer um filme grande assim, com um elenco como o do Avengers, por exemplo, que, né, uma cena seja no Brasil. Eles fazem bastante coisas na Ásia agora, porque a audiência que vem da Ásia é enorme, né? Mas a da América Latina também é bem grande, só que a gente acaba não ganhando tanta visibilidade, assim. Mas acho que vai mudar nos próximos anos. Espero que espero que mude, porque quero poder falar mais sobre cultura pop nesse cruzamento com a nossa cultura
e ter aí talvez mais lançamentos e mais ações por aqui. Agora tem o Batman, né? Que tem o Batman World, se eu não me engano. E aí, um dos capítulos é no Brasil, é em São Paulo. E aí já tem. E é o quadrinista, é um brasileiro, eu não lembro o nome dele de cor, me fugiu, mas eu até fui falar para minha filha. E aí a minha filha virou para mim e falou: pai, então o Batman vai vir enfrentar o presidente. Eu achei isso sensacional, assim. Mas, então, quem sabe, olha, por que não? Uma coisa que eu adoraria ver também nas histórias é, se for trazer para o Brasil, eu acho muito clichê esse negócio todo de ficar lutando político. A gente já está cansado, como brasileiro, a gente está cansado de reclamar de político. É uma coisa que a gente já sabe, que eles são uma porcaria. A gente já teve essas conversas, vamos procurar algo novo para falar. Então eu adoraria, porque a Mulher Maravilha brasileira também foi a mesma coisa. Ela veio, eu acho que foi São Paulo também, ia lutar com político. Meu Deus do céu, gente, vamos escolher uma outra história, um outro enredo, porque o Brasil não é só São Paulo, não é só futebol, não é só carnaval e não é só político ruim, corrupto. Concordo com você. A gente tem uma cultura riquíssima e eu sinto falta disso. Eu até citei Charlie Chan, Rockchai, que eu falei para um amigo meu que também comprou de tanto que eu falei desse quadrinho, que quando eu li, a sensação que eu tinha era, eu queria tanto uma história assim, porque ele basicamente conta a evolução da mídia. Ele não está falando da independência de Singapura, tipo, ok, mas ele conta parte disso é a evolução da mídia, né, do quadrinismo, de como eram as impressões, quais eram os artistas dentro de uma história em quadrinhos. Eu fico tanto querendo algo assim aqui, enfim, histórias diferentes, porque nós temos uma cultura muito, muito rica. Fica a dica. Contratem Carol Zara para essas consultorias, que ela vai abrir a mente de vocês para outras histórias referenciando o nosso Brasilzão. Carol, para a gente caminhar para o nosso final, eu estava curioso que é algo que eu não encontrei quando eu estava fazendo as minhas pesquisas. Quanto tempo que você está fora do Brasil? Bom, da última vez que eu fui para o Brasil foi há 14 anos atrás, mas essa não foi a primeira vez que eu tinha saído do Brasil para morar. Então, acho que da primeira vez que eu saí do Brasil para morar fora acho que foi há uns 19, 20 anos atrás, praticamente. Então, eu saí do Brasil pela primeira vez para morar fora muito nova. Era assim, tipo, sei lá, pré-adolescente, ainda era criança. Eu não sei o que é ser adulta no Brasil. Eu entendo os problemas dos adultos no Brasil. Até o meu vocabulário agora está começando a melhorar um pouco, mas o meu vocabulário estava meio infantil. Vocabulário em português, porque eu não falo tanto. Entendi, imagino. Mas aí você saiu daqui. Se você não quiser responder, tudo bem. Mas quantos anos você tem, mulher? Porque a impressão que eu tenho pelas fotos é que você é muito nova. Só que aí você falou que você queria ser Paquita. Eu já falei, então ela nasceu ali na década de 80. Então ela tem mais ou menos. Eu tenho 35, eu sou de 85. Aí eu falei, então ela tem mais ou menos a minha idade ali, né? Porque ela queria ser Paquita. Aí você falou que você saiu nova daqui. Eu falei, então será que ela saiu, tipo, agora, assim, né? E aí você fala, não, tem uns 20 anos da primeira vez. Mulher, quantos anos você tem? 20, eu não tenho 20, né? Porque faz a matemática, pô. Não saí do Brasil com 1 ano ou 2 anos de idade. Eu não era bebê. Mas eu não fico falando minha idade para ninguém, não, porque eu não quero que fique me julgando. Não é nem julgar, fica me botando na caixinha de que se tem uma certa idade. Eu até falando isso, vai parecer que eu sou mais velha do que eu sou, mas também não tô nem aí. Quem achar que idade que eu tenho. A única coisa que eu vou falar é que eu não tenho 18, não tenho 20. E é só isso que eu falo. Mas eu acho que esse negócio aí de hoje em dia, a gente fica botando, né, tipo, uma timeline para tudo, aí vai lá
na revista e falam, olha, fulano de tal está milionário antes dos 25 anos. Cara, isso aí é tudo... Eu conheço uma pessoa em que agora estão tentando transformar ele no próximo Mark Zuckerberg, e as revistas e os sites estão tudo tentando dar esses tipos de notícias sobre ele. E não é assim que as coisas funcionam. Vamos parar, a gente já tem tanta pressão na vida para fazer coisas normais. Até para sair Sem de casa dúvida. hoje em dia, tem assim um monte de regra, um monte de coisa que tem que fazer. Essas regras eu sigo. Aliás, essas eu sigo. Eu não tenho problema com elas porque elas são totalmente científicas. Sem dúvida. Mas já tem tanta coisa que a gente tem que lidar com estresse e pressão, a gente vai adicionar um agora com negócio de idade. Hein? Boa, Eu sei boa. de uma coisa, que o pessoal que está fazendo dinheiro fácil no TikTok agora, daqui a 10 anos, a gente vai ver eles no programa da Sônia Abrão e falando, olha, o que aconteceu com fulano de tal, que era tão famoso, tão rico, fazendo aquelas dancinhas no TikTok. Ele agora está morando na rua, usuário de drogas, viciado em heroína. Vai ser aquelas histórias todas que a gente vê, que acontece com a pessoa. Então, sucesso e dinheiro não vem fácil. É isso que eu falo. Esse negócio de idade não tem nada a ver, tem que ter talento. Boa, tem que ter talento. Mais uma frase que você terminou muito bem. Você fica treinando isso em casa, viu? Porque tem várias frases suas que você termina e eu fico, nossa, profundo. Eu não Por que tô você tá treinando, treinando isso? não, é ruim. Eu não tô treinando, não. É lógico que eu venho falando com bastante podcast, né? Daqui a pouco eu vou ter que trocar de assunto. Eu até quase que eu evitei mencionar as Tartarugas Ninja com você hoje, porque eu já mencionei em outros lugares, mas a história foi diferente dessa vez. Mas aí depois vão ficar Ufa. assim, já colocaram até... Outro dia colocaram minha foto com a April O'Neil no Instagram. Aí falei, nossa, tá parecendo até que eu sou a dubladora da personagem, do jeito que foi feito aqui. Mas tudo bem. Tudo bem, daqui a pouco eu vou ficar associada com essas coisas, mas não tem problema não. Associo com coisa de qualidade, coisa boa mesmo. Ótimo, tem que ser. E você é associado com coisa boa, coisa de qualidade. Carol, para fechar de verdade, onde que o pessoal te acha hoje em produções, em artes que você... Que foi o que eu falei, eu joguei o seu nome no Google, eu achei várias referências de citações suas ou propriamente texto. Eu achei um texto que eu achei bem legal, inclusive, que é do... agora me fugiu o nome do site, eu falei o nome do site no começo do nosso bate-papo, e me fugiu o nome do site agora, onde você fala sobre colecionismo, aventuras na história. Você fala sobre colecionismo, você fala das feiras de itens de coleção, você fala da feira do Funko Pop e tudo mais. Mas onde que o pessoal que quiser falar com você hoje ou quiser acompanhar o seu trabalho, ele acha o seu trabalho nesse momento? Nesse momento, tudo que eu venho trabalhando ainda não foi publicado, né? Além só essa primeira edição do Alien Triley Monsters, mas tem muitas mais coisas. A gente está até trabalhando no ramo de brinquedos colecionáveis agora, com uma grande empresa do ramo, mas nada disso foi anunciado. Então, assim, e eu também não trabalho para DC ou para Marvel, eles me conhecem, sabem que eu adoraria trabalhar com eles, mas eu também não sou essas puxa-saco, sabe? Eu não fico aí, porque eu sou uma pessoa muito independente. Então, se alguém quiser trabalhar comigo, que venha para mim, vamos ter uma conversa séria. Eu não vou ficar que nem outras pessoas ficam, às vezes, aí no Twitter, escrevendo para conseguir arrumar emprego. Eu não vou, eu tô falando isso do ramo de entretenimento, não tô falando isso de nenhum outro ramo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Muita gente desempregada agora, tem que pedir mesmo, né? Tem que pedir mesmo tem muita gente desempregada, mas não é isso. Tô falando até antes da pandemia, já rolava muito disso, do pessoal fica lá no Twitter enchendo o saco, querendo visibilidade para poder conseguir escrever um livro. Eu não sou esse tipo de pessoa, não gosto de puxar saco de ninguém. Se alguém quiser trabalhar comigo é porque gosta mesmo do que eu estou fazendo e sabe que eu sou uma pessoa totalmente independente, que normalmente eu gosto de ter o controle do que eu faço.
Até por isso que a gente tenta fazer tudo, né, por conta própria, para não ter ninguém mais envolvido em projetos. Então, por enquanto, eu só tenho o Alien Trolley Monsters número 1 para me achar lá, se alguém quiser saber. Essa garota aí tá falando pra caramba, deixa eu ver aí o que ela fez. Se você quiser ver e me julgar, você vai naquele livro lá, Alien Trolley Monsters número 1. Só não pode comprar ou tentar achar a versão da Nerd Block, Comic Block, que essa versão eu não gostei. Foi uma versão corrida, que era para entrar nessa caixa de inscrição que eles faziam pelo correio. A versão que eles imprimiram também, uma impressão totalmente ruim, umas cores escuras, papel errado. Detesto isso. Mas quanto mais eu falo que eu detesto, mais gente quer comprar, porque é colecionador e mais quer comprar o que eu não gosto. Tem um negócio assim. Eu até entendo, mas tudo bem. Eu só tô falando para ninguém. Se alguém quiser me julgar e falar, ó, deixa eu ver se eu gosto dessa menina aí, cheia de marra aí. Se alguém quiser me julgar, que pelo menos leia Alien Trolley Monsters número 1, a capa A ou a capa B, que saiu sem a marquinha na capa, que se chama Comic Block. Não use aquela como exemplo de nada. E aí pronto, só tem isso no momento. Só tem isso em que as pessoas podem basear a opinião delas sobre mim. Agora, tudo mais que vai sair esse ano que vem. Esse ano, a única coisa nova que eu estou tentando planejar para sair no Brasil é a Alien Trolley Monsters número 1 traduzida para português. Legal. Então, essa eu estou conseguindo trabalhar nisso. Agora, para o ano que vem, vai ter o Alien Trolley Monsters número 2 em inglês, vai ter outra propriedade intelectual que estou trabalhando, e provavelmente já vai ter esses brinquedos colecionáveis que a gente está criando agora, e talvez até esse ano. Eu estou achando que até esse ano a gente já possa conversar sobre isso. Você é colecionador de action figures também, não é? Sim, sim. Eu tenho alguns espalhados pela casa. Então você provavelmente vai gostar quando eu puder conversar sobre esse assunto e revelar quem que é essa empresa. Você provavelmente vai estar interessado nesse assunto. Não, com certeza. O olho tá brilhando aqui. E eu morrendo de vontade de perguntar mais, mas eu entendo e sei que você não pode falar muito sobre. A única coisa que eu, até pra galera que quer ler Alien Toilet Monster, tem previsão dessa versão em português, ou ainda vocês estão nos começos das conversas e apurações para publicação? A publicação vai ser independente, da mesma forma que eu fiz na América do Norte. Eu que vou imprimir e eu que vou fazer tudo. Eu não vou por editora de ninguém, porque eu não preciso. Legal. Não preciso deles para nada. Eles vão querer pegar uma porcentagem do dinheiro, ou porcentagem até da propriedade intelectual. Meu Deus do céu, não preciso de ninguém. Eu sei fazer tudo. Esse negócio de marketing aí, nossa, é fácil. Essa é a parte até mais fácil de fazer. Eu tô tentando adiantar mais esse processo, porque a gente começou a mandar cópias digitais para o pessoal que costuma fazer resenha ou podcast, e até hoje as resenhas têm sido extremamente positivas. Eu não pedi para ninguém ser legal comigo ou educado. Eu mando, a pessoa fala o que acha de verdade. E, assim, a princípio, parece que o público brasileiro gosta muito da história em que a gente criou. Então, eu achei bacana isso, e eu estou pensando em imprimir umas cópias em português. Vai ser também, lógico, como tudo que a gente faz, vai ser uma edição limitada, e fazer distribuição no Brasil. Ainda não pensei como que eu vou fazer a distribuição, mas isso aí eu resolvo depois. Não, legal. Então vamos ficar de olho aqui. Se tudo der certo ainda em 2021, temos 6 meses a contar, ansiosos por isso, e eu já vou procurar um espaço na minha prateleira para colocar. O Issue 1 está aqui do lado do Funko do Michael Jordan, não sei se você consegue ver.
Mas tá ali, ó, do ladinho dele, fica ali, porque vira e mexe, eu pego para ficar admirando, e aí fica mais fácil. Agora, a Issue Zero, agora eu quero o volume 1, e em português, se tudo der certo. Carol, você é uma mulher incrível, incrível, incrível. Você e o Eric são, e eu tô falando da dupla, vocês são um exército de 2 pessoas. Porque é isso, né? Porque entre fazer toda a produção do quadrinho e tudo mais, e como você falou, de ir atrás para a impressão de maneira independente e tudo mais, vocês são um exército de 2 pessoas. Parabéns. Eu sou suspeito em falar muita coisa sobre ATM, porque como a gente abriu falando, eu recebi Issue Zero. Sou fã, muito, e estou muito feliz por esse bate-papo. Muito obrigado. Olha, você me elogiou tanto hoje que o pessoal vai achar que eu te paguei. Você tem que falar, assim, alguma coisa ruim sobre mim. Acha uma coisa aí depois e fala, porque senão vão achar, assim, vai ficar até mal pra gente. Gente, mas de verdade, eu não consigo. Eu falei, para marcar, para a gente poder gravar, galera, eu falei com a assessora, né? Falei com a Amanda. E a Amanda falando comigo, parecia que eu já conhecia a Carol, tipo, há anos, assim, né? Parecia que, a gente jogou videogame junto, né? Amigos de infância, parecia que eu já conhecia, assim. E a gente trocou algumas mensagens pelo Instagram, eu recebi Issue Zero, a gente continuou trocando mensagem sazonalmente, assim, sobre as publicações e tudo mais em redes sociais, e foi isso, né? Mas é isso, é o carinho do ter recebido, de ter a parte escrita à mão, de eu pegar o quadrinho impresso e poder falar, nossa, é isso, né? E sem falar que eu sou muito ufanista. Eu sou muito ufanista. Falou que tem brasileiro, eu tô defendendo. Não sei o que o brasileiro publicou um quadrinho. Melhor quadrinho do mundo. Não importa, e quero ver provar que não é. É isso. Com o Mike Deodato é a mesma coisa. O Berserk Untold do Deodato, nossa, eu nem tinha lido. Eu já tava falando aqui, ó, o melhor quadrinho do mundo aqui, ó. Quem não leu tá perdendo. Porque isso nossa, não, mas é de verdade, assim, você é uma pessoa maravilhosa. Todas as vezes que eu publiquei alguma coisa, que eu mandei mensagem, me atendeu prontamente. Quando eu falei, Carol, eu quero conversar com você, já falou, já fala com a Amanda para vocês marcarem. Falei com a Amanda, marcou, e foi tipo, super rápido, e estamos aqui conversando numa tarde aqui. Não vou falar o dia para não parecer datado, porque, né, mas estamos conversando tranquilamente aqui, enfim. Você é realmente uma pessoa incrível. Parabéns, continue assim, a sua história é maravilhosa, e eu ainda fico boquiaberto de falar com você e de pensar que eu recebi o quadrinho, de abrir aqui a versão online que a Amanda me mandou e falar, nossa, eu tô conversando com a autora, nossa, eu tô tipo aqui assim, sabe? Tipo, meu Deus, é isso. Obrigado. Eu tô feliz de estar conversando com você. A gente, quando tem os convites, eu não tenho problema, a gente não tem preconceito nenhum em termos de ficar pensando, fulano de tal tem quantas visualizações no YouTube, ou quantas pessoas estão escutando o podcast no Spotify. Não interessa, é uma conversa que vai ficar para sempre ali, né? Então, e o importante também é falar com pessoas totalmente autênticas, não precisa ser aquela coisa profissional que segue aquela carreira todo dia, então já tá uma coisa mais robotizada. Não, conversando com você, parece que eu tô conversando com um amigo, uma pessoa normal, e nessas épocas de tá trancado tanto dentro de casa, dá mais vontade ainda de ter esse tipo de conversa. Então, saiba que qualquer hora que você contactar a gente, que com certeza eu vou estar disponível para conversar com você depois. Só tem que arrumar mais assunto para falar, né? Porque assunto repetido não dá. Não, o quê? Agora que você deixou claro que você gosta de bater papo, se prepara, mulher. Se prepara, porque eu durmo pensando em conteúdo, acordo pensando em conteúdo. O Silver disse, foi isso, foi amigos incentivando, falou, você coleciona quadrinhos, você conversa com os quadrinistas, você conversa com os roteiristas, produz algo, porque você viveu isso, né?
eu assessorei o Deodato e o Conrad em São Paulo, o HDR em São Paulo. Então, eu vivia o quadrinho. Então, bora falar de quadrinho, bora falar de cultura, e é isso. Então, teremos mais assunto, Carol Zara. Eu não sabia disso sobre você. Você falou que você assessorou... Porque eu trabalhei para a Yamato. A Yamato em São Paulo, que fazia os eventos antes de existir Comic Con Experience e tudo mais, eu trabalhei para a Yamato. E aí, quando tinha os eventos em São Paulo, a Yamato me chamava para eu trabalhar com os quadrinistas no que seria o Artist Valley deles, né? O beco dos artistas aqui nos eventos. E aí foi assim que aí eu conheci o Del, conheci o Will Conrad, conheci o HDR. Quando veio o mangaka do Ike Tolsen, eu tenho o primeiro Ike Tolsen que ele autografou foi o meu. E aí era assim, porque tudo bem que eu não falo japonês, mas aí eu falo inglês, então ficava eu fazia esse meio campo dos quadrinistas em São Paulo para os eventos. Eu fazia a assessoria deles no evento, não para eles, mas só dentro do evento. Poxa, muito legal. Eu já trabalhei indo em eventos, eu sei exatamente que tipo de profissional ali, que tipo de cargo você tinha. E eu já lidei bastante com essas pessoas e ajuda muito quando tem uma pessoa que é simpática, assim como você. Porque eu também já experienciei outros tipos de personalidade. Então, obrigada muito pelo trabalho que você já fez nesses eventos, e tomara que, se você ainda se interessa nesse tipo de trabalho, tomara que um dia que você continue a fazer isso depois que essa época passar. Tomara. Não quero falar a palavra, mas eu tô quase falando, a gente sabe que época que a gente tá vivendo. Mas, poxa, muito legal, não sabia disso sobre você, muito, muito bacana, faz totalmente sentido. Agora eu entendo o que seus amigos falaram para você ter um podcast. Mas eu vou encerrar esse bate-papo maravilhoso por aqui, ó. Se você tá ouvindo esse podcast ou vendo o vídeo no YouTube, na descrição dos dois, eu vou deixar aqui embaixo todos os links de redes sociais da Carol Zara e também da Alien Toilet Monster. Já vou deixar os hiperlinks aí bonitinho, redondinho para vocês, para aí vocês acompanharem os lançamentos, porque acredito eu que, né, quando sair ela vai publicar lá, assim como publicou dos eventos, as artes conceituais, as artes mesmo dos quadrinhos, quando saiu a issue 1, né? Misturar inglês e português fica uma maravilha. Quando saiu lá nos Estados Unidos, quando saiu na América do Norte, ela publicou nas redes sociais todas as informações sobre. Tá certo? Então nos vemos no próximo vídeo ou no próximo podcast. Um abraço.